Bom dia, pessoal do primeiro ano. Vamos então para o nosso gabarito da nossa prova. Vou fazer alguns comentários, tá? O pessoal no geral foi bem, né? Era o que tinha que se esperar, né? O material foi todo trabalhado. E vamos então dar uma olhadinha na questão número 1. Quem tiver a prova disponível aí no computador, dá uma olhadinha, a gente vai acompanhando junto. A questão 1, ela faz um comentário do funil de bromo, tá, gente? O funil de bromo também é conhecido como pera de decantação, tá? Eu coloquei também na prova, também chamado de funil de decantação. Eu comentei isso na aula de revisão de vocês, tá? E ele é útil para separarmos uma mistura de. Então, quando fala em decantar, nós trabalhamos com um processo de separação de misturas onde elas têm diferença de densidade. Tá? Então, para eu poder decantar, elas têm que ter densidades diferentes. Bom, ali a alternativa A dizia que a água e glicose dissolvida. Se elas estão dissolvidas, elas não têm separação de mistura, elas não têm uma decantação, elas não têm um processo de diferença de densidade, porque ele já está dizendo que ela está dissolvida. Então, funil de decantação não é o método mais adequado para a letra A. A letra B, a água e álcool, é uma mistura homogênea, então não é também útil para o funil de decantação. Água e gasolina, dois líquidos immiscíveis. Então, a alternativa correta é a letra C, tá? Porque a água e a gasolina, elas têm densidades diferentes e o processo de separação de mistura cai diretamente para o funil de decantação. Então, funil de decantação, ou pera de decantação, ou funil de bromo, serve para separar água e gasolina, tá? Então, número 1, alternativa C. Questão 2 fala do modelo atômico de Rutherford, né? Então comenta, Rutherford propôs um modelo atômico planetário em que o átomo apresentava duas regiões, o núcleo positivo e a eletrosfera negativa. Então lembram que, quando foi comentado, se eu me lembro que nós estávamos ainda nas aulas presenciais. Então o modelo do Rutherford era um núcleo pequeno, né? Positivo, e o entorno dele, o entorno, tinha cargas negativas, né? Que eram os elétrons, tá? Que eram os elétrons. Esse aqui era o modelo do Rutherford, tá? O modelo do Rutherford. E aí o que diz, né, no enunciado desse exemplo? Embora a existência dessas duas regiões fossem incontestáveis, de fato, o núcleo foi incontestável, a eletrosfera onde se localizam os elétrons foi incontestável também na época, né? Seu modelo foi aceito com restrições. Por que o modelo de Rutherford teve que ser estudado por Bohr? Isso eu comentei na aula, né? Ele teve que ser estudado por Bohr porque o Bohr perguntou para o Rutherford se os teus elétrons que estão na eletrosfera, estão girando na eletrosfera, são negativos e o teu núcleo é positivo, por que os elétrons não se chocam com o núcleo, certo? Então isso é a alternativa A. A restrição do modelo de Rutherford foi exatamente que cargas elétricas em movimento perdem energia, logo os elétrons se chocariam com o núcleo. Então essa foi a restrição do modelo atômico de Rutherford para que o Bohr futuramente viesse a estudar toda a eletrosfera, tá? Então, alternativa A, questão 2, alternativa A é a correta. Questão 3, quando preparamos o nosso cafezinho, costuma-se realizar dois tipos principais de separação de mistura, que são, gente, quando a gente vai preparar o café, a gente vai colocar o pó do café, né? Então vamos lembrar, né? Nós temos aqui o recipiente que vai o café. Nós vamos colocar nesse recipiente, a gente vai colocar um funil, né? Que a gente chama de o coador do café, né? O funil, né? Quimicamente falando, tá? Nesse funil vai o papel filtro. Aqui dentro nós vamos colocar o café, o pó de café. E depois a água.
tá? Então, o que acontece ali? O processo de extração é quando a água entra em contato com o pó do café. Então, vai ocorrer um processo de extração aqui. Tá? Então, quando a água entra em contato com o pó do café, e ele vai tirando aquela coloração do café, esse processo de extrair. Eu estou fazendo uma extração, tá? E quando esta extração está sendo feita aqui no papel filtro e cai aqui no meu recipiente, significa que eu estou fazendo um outro processo, que é o processo de filtração. Então, a alternativa correta é a letra E, certo? A questão 4. Em alguns materiais não purificados, onde as propriedades específicas variam, botei até entre aspas ali, e ocorre variação de temperatura durante a fusão e a ebulição, estamos falando de um tipo de substância que é a mistura. Lembram, pessoal, que eu falei, quando ocorre variação, tá? Naquele do gráfico, quando existe variação, até na aula de revisão, eu coloquei as fotos do gráfico, comentei para vocês que quando ocorre uma variável no gráfico, nós estamos trabalhando com misturas. Quando ocorre constâncias no gráfico, a gente trabalha com substância pura. Então, questão 4, alternativa B é a correta, certo? Vamos então para a alternativa, questão 5. Gente, a questão 5 era uma questão do livro que eu tirei. Nós fizemos esses exercícios em aula presencial. Então, a questão 5 é: em uma triste imagem, um carro velho queimando gasolina, que era o primeiro ali, né? Poluindo o ambiente, a lataria toda amassada e enferrujada, a água do radiador fervendo. Para a tristeza de João, o dono do carro estava na hora de aposentar aquela lata velha, a que ele tanto tinha afeição. Então, observa-se neste pequeno texto, as questões 1, 2, 3 e 4 são respectivamente que tipo de fenômeno, tá? Então, por exemplo, 1 falava do carro queimando a gasolina, então um processo químico. Depois fala poluição, a questão 2 que é a lata toda amassada, questão 2 seria um processo físico. Depois fala do ferrugem, que é um processo químico, e a água fervendo, que é um processo físico. Então, a alternativa correta da questão número 5 é a alternativa B. Isso foi falado em sala de aula, eu me lembro muito bem que tem um exercício igual do livro de vocês. Questão 6, faz um comentário também, é uma questão do livro de vocês. Os alimentos desidratados vêm mudando os hábitos de consumidores, que neles identificam a qualidade do sabor e de textura dos alimentos originais, além do alto valor nutritivo. O processo de liofilização, eu até pedi para vocês sublinharem essa palavra, tá? Que é utilizado na sua produção, consiste em congelá-los a menos 197 graus Celsius, a pressão abaixo de 4 milímetros de mercúrio. E em seguida aumenta a temperatura até que toda a água sólida passe diretamente para a fase de vapor, quando então é eliminada. A partir da análise dessas informações, é correto afirmar que no processo de liofilização, então a alternativa correta é a letra B, que fala que a água sólida passa diretamente para a fase de vapor por meio de uma sublimação. Isso são processos físicos, tá? Então eu me lembro que eu comentei com vocês isso em sala de aula presencial, pedi para vocês sublinharem ali a palavra liofilização, certo? E disse que era uma questão de prova, e cumpri, tá? A maioria acertou. A questão 7 também é uma questão do exercício do livro de vocês, onde diz assim: dada a tabela abaixo, em relação ao estado físico das substâncias, pressão 1 atmosfera, a alternativa correta é... Bom, ali, gente, a alternativa correta é a letra C, tá? Lembram que eu fiz para vocês na aula presencial? Eu fazia o gráfico, onde eu colocava o zero no meio, né? Fazia uma reta, colocava o zero no meio. Eu vou fazer justamente a alternativa C correta, tá? Para não precisar fazer todas elas. Então, eu tenho ali a temperatura de fusão da questão 7 é 41.
Então, 41 do lado de cá, né, positivo. 41 é a minha TF, temperatura de fusão. A temperatura de ebulição é menos 182. Então, temperatura de fusão, de ebulição, 182, tá? Tudo graus Celsius, tá? Graus Celsius, graus Celsius. O que comenta ali, né? A letra C diz assim, ó, que essa alternativa aqui, a 3 de vocês, a uma temperatura de 25 graus Celsius é sólida. Então, o meu 25 graus Celsius, ele está antes do meu 41. Então, ele está aqui, ó, 25 graus Celsius, temperatura ambiente. Então, lembra o que eu comentei com vocês em aula, na presencial, e disse o seguinte, que antes do primeiro ponto, nós estamos comentando que é sólido. No meio dos dois pontos é líquido. E após o último ponto, está no estado de vapor. Então, a 25 graus Celsius, eu estou no estado sólido, certo? Então, essa aqui é a questão correta da questão 7. Tá? A questão 7, então, a alternativa C, de casa, é a correta. Tá? Vamos, então, para a questão 8. Da prova de vocês. A questão 8 faz um comentário sobre isótopo isóbaro. Coloca ali na 8, todos os átomos de determinados elementos têm o mesmo número atômico, então tem o mesmo Z, né? Então tem o mesmo número atômico. Então eu tenho aqui o magnésio, que ele tem 24, tem o outro elemento magnésio, que tem o número 26. Depois dá um outro exemplo, que é o cálcio, que número atômico 40, perdão, número de massa 40. Aqui nós temos o argônio, que é 40. Outra alternativa, carbono 12 e o nitrogênio 13. Tá? Então, o que ele faz no comentário? Ele diz o seguinte, que eu tenho o mesmo elemento químico. Então, aqui, ó, eu tenho o mesmo E de elemento químico. Mesmo elemento químico. Número atômico eu tenho, que é o Z, né? Número atômico, Z, são iguais. Mesmo número atômico, mesmo elemento químico. Mas as massas, ó, o que comenta ali no problema, né? Tem o mesmo número atômico, que é o Z. No entanto, eles podem diferir um átomo do outro em massa e, portanto, em número de massa. Tá? Então, eles vão se diferir em número de massa. Então, A, que é a massa, é diferente. Tá? Então, quando eu tenho mesmo elemento químico, mesmo número de próton, mas a massa se difere, nós temos uma isotopia. Isotopia vem de mesmo número de prótons, tá? Então, a alternativa A é a correta, tá? Então, começamos com isotopia. Depois nós temos aqui elementos químicos diferenciados, certo? Nós temos o número atômico Z igual, número atômico Z igual, e ali nós temos então elementos diferentes, número de Z igual, tá? E ali quando fala, né, tem o mesmo número atômico, no entanto, eles podem diferir um do outro em massa. Então, neste caso aqui, se a gente for fazer, nós vamos ter o mesmo número de massa. Então, nós estamos falando numa isobaria, isóbaros, tá? E a outra alternativa seria elementos químicos diferentes. Então, aqui, elementos químicos diferentes. Número atômico
ali nós temos elementos diferentes, nós temos massas diferentes, A igual a diferente, número de massas diferente. E ali nós temos a isotonia, que é o número de nêutrons, tá? A quantidade de nêutrons iguais. Então, N são iguais, quantidade de nêutron. Então, a alternativa A é a correta, isotopia, isobaria e isotonia, certo? Então, os pares abaixo representam respectivamente fenômenos de. Então, não é para vocês compararem este com esse com esse, né? É para vocês compararem os pares, tá? Sempre levando em conta aquela A igual a Z mais N, né? Aquela fórmula para calcular a massa dos elementos, lembram que a gente fez? Para isótopo, isóbaro, isótopos, tá? Então a gente calcula mais ou menos através disso aqui. Sempre seguindo a regra, né, de elementos iguais ou elementos diferentes, que aí é mais parte teórica isso aí. Então, questão 8, letra A. A questão 9, ela faz um comentário. Vou ter que usar o pano aqui, gente, porque o meu apagador tá ruim. E o pano acho que vai ficar pior ainda, mas vou tentar. Questão 9, ela faz um comentário seguinte, tá? Na questão 9, eu forneço para vocês um gráfico, tá? Este gráfico, nós temos a temperatura de ebulição, depois nós temos a temperatura de fusão. Isso aqui não tá? Isso aqui não tá no gráfico de vocês, isso aqui vocês teriam que deduzir, né? E ali só o que fornece é o 65, né? O 65 graus Celsius, depois os 50, tá? Tô fazendo bem rude, assim, é o que tá mostrando ali. Então ele parte aqui, assim, assim e assim, tá? Esse é o gráfico que apresenta ali para vocês. Bom, fala um comentário de que o ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido são respectivamente. Então nós estamos trabalhando ali, gente, com temperatura de fusão. A minha temperatura de fusão, ela começa exatamente no 65, ó, tá? Que é o ponto de temperatura de fusão. Isso está nos gráficos teóricos do livro de vocês, certo? Então a temperatura de fusão é 65. A minha temperatura de ebulição, aqui acontece o processo aqui, né? Daqui para cá ele tá no estado líquido, tá? Quando ele passa do estado líquido, ele vai para o estado de vapor. Então nesse processo aqui, ó, a minha temperatura de ebulição, lá no gráfico de vocês está 150, o valor 150. Então, temperatura de ebulição 150. E aí ele quer saber o tempo que leva para ele entrar nessa temperatura de ebulição. Então o tempo, eu vou olhar no eixo do tempo, que está aqui embaixo. Então tem assim, ó, este ponto aqui é o 10, este ponto aqui é o 20 e esse ponto aqui é o 30. Então o tempo que ele leva para ele entrar, né, no processo de vapor, no processo de ebulição, é esse tempo aqui, ó, que seria o 30 menos o 20. Seria esse intervalo de tempo. Então, meu delta T aqui no intervalo de tempo seria 30 menos 20, que seria o tempo de 10 segundos. Tá? Então, a alternativa correta da 9 é a letra E, certo? E a 10 e última da nossa prova, modelo atômico também, faz com que vocês comparem o modelo com o cientista. Então ali nós temos descoberta do átomo e seu tamanho relativo, então seria o Rutherford, tá? Átomos esféricos maciços e indivisíveis é o Dalton.
Modelo semelhante ao pudim de passas, então falou pudim de passas, né, gente? A gente já lembra direto do Thomson. E os átomos giram em torno do núcleo em determinadas órbitas, aí a gente lembra do Bohr, que foi o último modelo atômico que nós vimos antes do atual. Então a alternativa 10 é a letra C, certo? Então com isso vocês ficaram com o gabarito da prova, foi tudo corrigido, até a questão 10, tá? A prova valia 70, mas, né, pessoal, eu queria deixar também um recado para vocês que é importante, que vocês fizeram o trabalho bônus, né? Então, como o sistema não aceita mais de 100, eu tive que tirar uns décimos da prova. Então, aquele aluno que gabaritou a prova, ele ficou com 68 para poder fechar os 10 pontos do trabalho bimestral, 10 pontos de tema, 10 pontos de teste e para poder fechar o bônus. Ah, mas por que tu tirou da prova? Porque já estava digitado e eu não tinha como desfazer aquilo ali, tá? Então eu resolvi colocar quem gabaritou a prova fechou 68, tá? Então só para esclarecer, porque eu tô recebendo e-mails de alunos, por que eu gabaritei a prova e tirei 68? O motivo foi porque o sistema não aceita acima de 100, tá, gente? Então a gente fica hoje por aqui. Provavelmente nas nossas próximas aulas vocês vão ter um outro sistema, não vai ser mais o Sponte, a gente vai se ver ao vivo e a cores, tá? Então, a princípio a gente fica na correção da prova hoje e próxima semana a gente já começa o segundo bimestre, né, com o livro. A princípio vocês vão assistir a aula, eu vou passar as páginas do livro para vocês, até a escola entrar em contato com vocês para fornecer o livro do segundo bimestre. Certo? Então a gente fica por aqui e tenha um bom dia.